Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso Hora Bar Podcast. Cláudio Silva aqui e hoje recebo com muito prazer Cado Santos e Juliana Cassino. São maratonistas, são sócios da Milk, uma agência que a gente vai conhecer tudo sobre ela agora, cuida de eventos esportivos no geral. Temos a Yara ali nos bastidores. A ideia era fazer drinks sem álcool, mas a gente conversou aqui, vou fazer uns drinks alcoólicos. Muito obrigado, Ju, prazer. Obrigado mesmo Cláudio, por aceitar o convite. Cado. Valeu, Cláudio. Temos uma história legal aí que a gente vai... Daqui a pouco vocês vão saber do que, vai ser muito engraçado. Fica com a gente, deixa sempre o seu like, se inscreva no nosso canal, compartilha, comente, faça o nosso canal cada vez mais crescer. Vamos lá. Dupla. Quero conhecer vocês, saber um pouco dessa história. A gente conversou muito aqui nos bastidores, então já demos algumas risadas. A gente vai voltar com esses assuntos, claro, que as pessoas precisam saber do que acontece no dia a dia de uma agência, o que vocês fazem. Então, enquanto vocês se apresentam, desenrolam, vou fazer aqui um drink de boas-vindas, uma caipirinha clássica para a gente poder começar aí o nosso bate-papo. Legal? Legal. Manda ver. Vai lá, Cado. Primeiros damos. Primeiros damos. Cláudio, eu sou o Cado, sou diretor executivo da Milk, sou corredor, ciclista. Eu inventei de fazer um triatlon esse ano. As pessoas me falam que se eu fiz um triatlon eu já posso falar que eu sou triatleta. Então eu sou triatleta. Você se acha um triatleta? Isso é importante. Eu não sei se eu me acho não, cara, porque o meu triatlon foi um pouco diferente, eu fiz de um jeito um pouco diferente. Acho que eu preciso realizar um pouco a história, mas eu acho que eu ainda não me sinto tão triatleta, não. Não, mas é um título adquirido. É? Então eu sou triatleta. Eu sou adquirido. Triatleta, maratonista, ciclista. Eu fiquei em pé numa prancha em movimento, na água. Sou surfista. Se você deixar de praticar o triatlo, você vai ser um ex-triatleta, pronto. Tá bom. Não, então ainda sou. Ainda sou. E eu, como eu estava te contando, eu sou o primeiro refrigerantólogo do Brasil. Uma profissão nova, né, que acabou de surgir nos últimos anos, que tende a ser a profissão do futuro. Tende a ser. Show de bola. Conte-me mais. Só fazer um comentário. Eu bebo muito pouco, como eu te falei. Mas, obviamente, já tomei muita caipirinha. Eu acho que eu nunca tomei uma caipirinha feita com o carinho que você fez e tão gostosa, cara. Tá boa mesmo. Qual é a mágica? Fiz da maneira certa. Caipirinha, você não tem que machucar o limão, meter na coqueteleira. Não. Você tem que tratar, você falou, fiz com amor e carinho. Você tem que tratar o limão com carinho, soltar o sumo dele, usar uma cachaça de qualidade, mexer no tempo correto, usar a quantidade de gelo ideal e aí curtir uma boa caipirinha. Mas você isso que é de cachaça você não apertou também, né? com aquele vodka. negócio? Eu macerei antes, macerei um pouco, tirei um Ah. pouco o sumo. Enquanto a gente estava conversando, ele já estava aqui trabalhando o limão. Depois eu só acrescentei a cachaça, o gelo e dei o toque final. Caramba. Eu nem vi, você fez assim na coqueteleira ou não precisa? Não, coqueteleira é feita. Ah, Caipirinha é feita não direto no precisa. copo, Aprende, Juliana. Não, eu não faço caipirinha. Eu só tomo. E você me perguntou da arte da refrigerantologia, né? Que eu vou explicar para você. Uma palavra nova, meu. Refrigerantologia? Refrigerantologia. Tem a mixologia, não tem? Aham. A refrigerantologia, ela um dia vai acabar com a mixologia. Vai. Que vai. Ou vão sumir, você podia ter trazido um refrigerante pro Verdade, Cláudio fazer um faltou a drink. ideia. Aí A gente seria um pode desafio. marcar um próximo episódio. Você Pra vem gente pra fazer cá, eu fico drinks aí. de refrigerantes. Você traz o refrigerante, a gente prova. Harmoniza. Harmoniza. Perfeito. Cara, falando sério, é uma brincadeira. Eu adoro refrigerante esquisito, sempre gostei. E meus amigos sabem que eu gosto de refrigerante esquisito. E aí eu ganho muito refrigerante esquisito. Refrigerante do Brasil inteiro. Você posta também, né? Você falou que posta algumas eu coisas. Posto, eu faço. No seu pessoal, né? Claro. Eu faço análises super sérias.
Do refrigerante esquisito. Do refrigerante esquisito. Eu faço análise de sabor, de cheiro, de rótulo, eu dou nota pro refrigerante, sempre com um critério bastante sério, bastante sério. E eu faço harmonizações também. Então eu pego, por exemplo, um Guaraná Jesus, que é um clássico. Um clássico do Guaraná, um clássico. E eu harmonizo Quem nunca com... provou um Guaraná ou não conhece um Guaraná Jesus? Cara, o Guaraná Jesus é um Guaraná Jesus, rosa, que então. tem gosto de cravo e canela. O que você colocaria para fazer um drink com Guaraná Jesus, por exemplo? Guaraná Jesus, colocaria um bom gin, um bom whisky, para harmonizar ali. Cravo e canela combina com whisky. É mesmo? É. Cara. Segue a dica. Vou pegar a dica. Olha Mas só. aí você vai usar o Guaraná Jesus, não querendo falar mal do Guaraná Jesus, mas aí você não vai colocar um Blue Label no Guaraná Jesus, né? Por que não? A ousadia tá aí. Mas e a dor de cabeça do dia seguinte que você estava ensinando pra gente? Você vai colocar Nos o quê? Um bastidores. Old Eight? Não, O Guaraná faz Jesus? o teste, vamos ver. Quem sabe ele não se adapta hoje. O Guaraná Jesus, o Guaraná Jesus ele ficou popular, né, Brincadeira. cara? O Guaraná Jesus foi comprado Sim. pela Coca. Sim. Então já perde a graça. Já perde a graça. Já perde a não graça. pode, né? Mas é isso, a brincadeira do refrigerantólogo que eu coloquei no meu perfil é isso. Eu gosto muito de refrigerante esquisito, ganho um monte de refrigerante esquisito, e aí eu falo assim, não, vou contar uma história. Aí Você eu, já tem uma coleção na sua casa ou não? Você ganha e consome? Ou você eu ganha e ganho guarda? Não, eu ganho e consumo. Tem uns que dá pra consumir inteiro, tem uns que você dá 2 goles assim que já tá bom. O que eu guardo são as tampinhas que tem coisa escrita, porque também é uma coisa complexa. Porque a maioria dos refrigerantes muito toscos, a galera não tem grana pra fazer a estampa na tampinha, né, cara? Então você pega os que tem a estampa na tampinha já são mais clássicos. Aí eu vou pendurando assim, vou fazendo um furinho e pendurando. Igual a galera que guarda rolha, né? Guarda-rolha. Eu guardo as tampinhas. Ele guarda as tampinhas. Que legal. É bom que cada tampinha tem uma história, né? Tem. Então. Na próxima você traz as tampinhas aqui e a gente fala sobre... Tem que trazer os refris. E trazer os refris, fazer a degustação. Claro. Eu sou a Ju Cassino, eu estou diretora de operações na Milk. Eu sou maratonista, eu gostei de você apresentar a gente como maratonista, que eu acho que maratonista, sim, é um título que eu não sei, não existe ex-maratonista. Não. Uma Não. vez Você fez feito, maratonista, tá feito. é um título que você vida carrega toda. a vida toda. Porque não é qualquer um que faz uma maratona. Não. Até porque não é uma ideia tão Não boa. é uma né? ideia. É uma maluquice, mas... Exato. Não, brincadeira, é legal. Brincadeira, legal. brincadeira. Não, é uma boa ideia, mas não é uma ideia fácil Aham. de realizar. Eu amo esportes, eu não tenho tantos títulos como o Cado de triatletas, surfistas, mas eu amo esporte, eu vivo treinando, sou entusiasta, eu pedalo também, mas não para competir, mais por lifestyle, lazer, e é isso. Sommelier de alguma Não, coisa? eu não sou Tem sommelier, algum minha vida é hobby? tão mais simples, tá desinteressante aqui, Não é verdade. nesse papo de bar. Não é verdade. Mas Ó, eu gosto de tomar não é verdade. drinks, eu gosto de ir em festas, eu gosto de esporte, tem esse lado também, Aham. que conecta aqui com essa parte desse painel que tá Que aqui na nossa legal. frente. A gente vai chegar lá. E a Milk? O que é a Milk? O que a Milk faz? Esses anos todos aí de mercado, o que já passou por vocês, os perrengues. Vamos conhecer essa história. A Milk nasceu há 20 anos atrás, vai fazer 20 anos agora. A gente nasceu com o propósito de ser uma agência de comunicação integrada, então entregar soluções de comunicação, seja em qual disciplina for necessário. Tá. E aí tem uma coisa que é uma informação um pouco mais técnica, mas que no final ela norteia a gente para o que a gente faz. A Milk nasceu com um modelo de negócio de não cobrar comissões. A maioria das agências, ela agencia espaços, né, agencia espaços publicitários e cobram por esse agenciamento, cobram comissão por esse agenciamento, ou cobram comissão sobre serviços de terceiros e tal. E a gente nasceu com uma proposta diferente, que era a gente vai cobrar pelo nosso trabalho. Tá. Inicialmente era uma coisa quase ideológica, assim, viu, Cláudio? Mas com o passar do tempo, isso foi norteando muito o nosso trabalho. Porque a partir do momento que você não ganha comissão
sobre o que você está vendendo, você quase se coloca um pouco mais do lado do cliente. Não falando mal dos outros modelos, Lógico, tá? com certeza. Mas a característica. A gente se coloca um pouco mais do lado do cliente e ajuda o cliente a buscar soluções com mais eficiência financeira até, né? Porque na hora que você se coloca do lado do cliente e você ganha um FII, porque esse é o modelo que a gente tem, a gente ganha um FII mensal. Padrão aí. A gente fala assim, cara, como é que eu faço o meu cliente achar que o meu FII tem valor, obviamente com as entregas e tudo mais, mas fazendo ele economizar em outras coisas. Então, isso deu pra gente um entendimento de soluções que não necessariamente o cliente precisa gastar muito dinheiro. Porque a partir do momento que você não é comissionado, o teu interesse não passa em ser o teu cliente gastar mais dinheiro. O teu interesse passa a ser você entregar uma solução criativa. Ele tem uma experiência exato, positiva. E que muitas vezes não existe nenhuma compra de mídia nisso. Hoje em dia, por exemplo, às vezes a gente faz um evento esportivo que a gente convida algumas pessoas para esse evento esportivo e que não necessariamente essas pessoas vão ganhar rios de dinheiros por serem convidadas para esse evento. É diferente quando você pensa na comissão e você fala assim, não, eu vou convidar celebridades, porque as celebridades vão cobrar muito mais e eu vou ganhar uma comissão sobre isso. Eu vou fazer num lugar muito... Meu FII vai estar sempre atrelado a algum... Eu estou extrapolando. Eu estou extrapolando, fazendo uma coisa meio caricata. Mas é meio isso, no final das contas. Então, a Milk nasceu há 20 anos atrás, sem a conexão com o esporte. Em ser uma agência que entregava uma solução de comunicação com essa forma de remuneração diferenciada. Eventos em geral, qualquer tipo de Não só evento, uma solução de comunicação, que ela pode passar por anúncio, ela pode passar por uma solução digital, ela pode passar por um evento, ela pode passar por uma entrega de um trabalho de assessoria de imprensa ou relações públicas. Como é que você pega aquela marca que tem aquele produto ou serviço e você traz o produto ou serviço para o consumidor final. Era isso. Aí, de repente... Foi criando o corpo... Não, a empresa começou... A Milk nasceu em 2004. Em 2005 eu ganhei um treinamento de corrida, que foi onde eu conheci a Ju. E a gente olhou e falou assim, putz, a gente podia fazer isso que a gente faz para o mercado comum, a gente podia fazer aqui na corrida. E a gente começou a fazer ações em corrida, e aí, de repente... a gente começou a achar muito divertido, porque a gente trabalhava com o que a gente gosta, e a coisa começou a virar até uma hora. Eu acho que a gente começou a fazer muita ativação em prova, muito evento esportivo, e aí chegou uma hora que uma grande marca esportiva procurou a gente. Olha que legal. Que é uma alegre casa de artigos esportivos americana chamada Nike. Olha só, parabéns, que legal. E aí a Nike procurou a gente lá em 2009, uma pequena marca. Né? Uma pequena marca. E procurou a gente em 2009, falando assim, putz, eu queria conhecer vocês, eu escutei falar que vocês fazem um trabalho legal e tal. E aí, nos meus treinos com a Juliana, que nós éramos muito amigos, nós somos muito amigos até hoje, mas nós éramos muito amigos. Conta aí, Ju. A gente já treinava junto, né? Porque a gente se conheceu num projeto de corrida. E daí, um dia, o Cado tava contando essa história, justamente que ele acabou de contar, da Milk. Eu já sabia bastante da Milk, né? Porque a gente treinava muito junto, porque a gente tem um pace parecido e objetivos parecidos de prova, então a gente treinava muito junto. E daí ele contou essa história que ele acabou de contar, e ele falou, então, eu tô procurando alguém para atender essa conta. Só que eu queria muito que falasse a língua do esporte, porque a Milk é assim até hoje, né? As pessoas, como a gente estava te contando nos bastidores, as pessoas precisam praticar esporte, é filtro para trabalhar na Milk. E aí o Cado falou, estou procurando alguém, mas eu queria que essa pessoa tivesse uma conexão com o esporte e tal. Você não conhece ninguém? E eu sempre trabalhei com comunicação também. Eu já trabalhava como atendimento numa outra agência. Aí eu falei, desse jeito, com esses skills, eu só conheço eu. E daí eu falei assim, no meio do treino, e aí ele falou, olha que putz, bacana, mas legal. É assim que acontece as coisas. Né? Aí ele falou, legal, mas eu não posso te entrevistar, porque eu sou muito seu amigo. Então vai lá e conversa com o Rodrigo, que é quem vai olhar para essa conta. Aí eu fui lá bater um papo com o Rodrigo e tô lá até hoje. Olha que legal, que legal. Aí a Jo entrou como gestora da conta da Nike. A gente atendeu a Nike até 2016. E a Ju que cuidava da conta da Nike, do dia a dia, de tudo da Nike. E aí quando a gente deixou de atender a Nike, a gente
acho que aí teve uma grande mudança no nosso modelo de negócio, que foi o mundo de agência, né? Você dá exclusividade dentro do segmento, né? Então, se você atende uma cerveja X, você não pode atender cerveja de outra marca. Se você é o atende mesmo segmento, uma vai dar marca de conflito destilados ali. Y, você não pode atender uma outra. E a gente, quando começou a atender a Nike, a gente deu exclusividade no mercado esportivo para a Nike. Só que a gente ficou especialista no mercado esportivo. E aí foi um problema, porque a gente não buscava outros segmentos, né? A Milk não fazia sentido a gente ir atender a Volkswagen, atender a Vivo, atender a Brahma. Não fazia sentido. A gente atendia muito o segmento esportivo. Marcas voltadas. E aí, quando a gente deixou de atender a Nike, a gente ficou praticamente sem clientes. E foi um perrengão, foi um sofrimento, foi horrível e tal. E a gente falou, e nessas conversas, tal, a gente conversando internamente, eu, a Ju, o Rodrigo, a conclusão que a gente chegou foi que o modelo de negócio, o nosso modelo de negócio, ele estava cada vez menos parecido com uma agência. Porque a nossa solução não era de agenciamento, não tinha comissão, a gente passou a entender muito do público. Então a gente estava muito parecido com uma consultoria, só que não com uma consultoria que entrega um plano e não executa, porque a gente veio de agência, então a gente executa também. E aí a decisão que o board da Milk tomou naquela hora foi: e se a gente fosse para o mercado e a gente falasse que a gente não vai dar exclusividade no segmento? E aí, assim, uma baita arriscado, quebra. Uma baita quebra de paradigma. Porque você fala, cara, mas todas as agências dão exclusividade. Como é que a Milk não vai dar exclusividade? A gente falou, porque a gente é especialista no segmento, então se a gente der exclusividade, a gente vai matar o nosso negócio. Pode ser que ele não morra agora, mas ele vai morrer, ele tem uma morte anunciada. Né? E aí foi a hora que quando a gente deixou de atender a Nike, aconteceu um negócio bacana no mercado, né? O trabalho que a gente fez foi um trabalho muito bem, foi muito reconhecido pelo mercado, e a hora que a gente divulgou que a gente deixou de atender a Nike, algumas marcas procuraram a gente para conversar. Olha só. E entre essas marcas, eu me lembro que era a Fila, a Puma e a Mizuno, vieram conversar com a gente. E a Oakley? E a Oakley, sim, é que a Oakley... É que não concorre, mas não concorre eles direto, queriam, mas a Oakley. A Oakley, em 2016, veio conversar com a gente e falou assim, não, eu quero trabalhar com vocês. E no contrato com a Nike, a Oakley era uma das marcas proibidas. E aí a gente se dava super bem com o pessoal da Nike, a gente falou assim, galera, o pessoal da Oakley chamou a gente. Tudo bem, né? Tudo bem. A gente comunicou ali. A gente é irmão, brother, né? Tamo junto. Concorre, aqui não aí. é nada que Mas concorre. E aí os caras da Nike viraram e falaram assim, então, infelizmente, não. Ah. Não deixaram a gente atender a Oakley. E tudo bem, estava no contrato, né? Não foram sacanas ou não sacanas. Era o que estava no contrato. A gente topou em algum momento. E a gente assinou o contrato. Assinou o contrato, ok. A gente topou. E aí, o não você já tem, né? Então, a hora que Exato. você for perguntar... E aí a gente passou a atender a Oakley a partir de 2017. E a conversa com a Puma, Fila e Mizuno foi uma conversa assim, então, a gente acabou de quase morrer aqui, né? Quando a gente deixou de atender a grande marca. A gente não pode dar exclusividade. A Puma achou ok, a Fila achou ok, a Mizuno virou e falou, não. Imagina, vocês não vão dar exclusividade? Ele falou assim, então, é que o nosso modelo é um pouco diferente. Então vamos montar cenários. Então tinha um cenário que a Mizuno bloqueava a gente em, acho que 9 marcas, um cenário que a Mizuno bloqueava a gente em 15 marcas e um cenário que a Mizuno bloqueava a gente em 25 marcas. Nossa. É mais ou menos isso. E aí ele virou, a pessoa da época falou assim, coloca preço em cada um desses cenários. Aí a gente colocou preço. E como funcionava? Como entravam esses cenários? Como assim? Escolhia... Nossa, eu vi que você falou um nossa aí, quando ele falou 25, na Nike eram mais de 90. Mais de 90? Sim. Porque na Nike tinha, por exemplo, a Louis Vuitton no meio do negócio. A Lacoste no meio do negócio. Era tudo. Porque a Nike entra no mundo de lifestyle e tinha uma coisa... Mas, assim, eu tenho essa página guardada. Mas tinha umas marcas meio nada a ver, assim. Caraca. Mas a maioria, obviamente, de esporte. E aí... as marcas que eles falaram, né? Acho que não eram 9, eram 6 marcas da Mizuno. O cenário eram 6, 9 e 15, mais ou menos assim. A gente colocou os valores e eles viraram e falaram assim, vamos nessa, que a gente bloqueia 6 marcas. Devia ser, eu não me lembro, mas devia ser Adidas, Nike, ASICS. Principais, né? Porque aí logo depois... diretos ali.
E aí logo depois a gente começou a atender Olímpicos, que não estava na lista, a gente atendeu Under Armour, que não estava na lista, a Fila não estava na lista. Ah, não, a Puma. A Puma tinha um critério ali, que era a gente não podia atender a Puma em lifestyle, mas em esporte a gente podia, que tem essas particularidades de quem é concorrente. E aí foi isso, Cláudio. E aí chegou uma hora que a gente falou assim, caramba, a gente entende muito do público. E a gente foi assumindo isso pra gente ao longo do tempo. Que é isso que a Ju estava falando sobre contratação, por exemplo. Para fazer parte do time, né? A gente entende. Por isso que a gente entende muito do público também, porque a gente contrata as pessoas que são o público, na verdade. Eles têm, como eu estava te contando ali nos bastidores, às vezes a gente nem sabe no que as pessoas se formaram, porque aquilo não é o mais importante pra gente, porque ela vai entrar na Milk, a Milk é um formato diferente, a gente vai precisar treinar todo mundo para entender, qual que é a nossa vibe, qual que é o nosso modelo. Então o que a gente precisa que as pessoas tenham é justamente conexão com o esporte. Então, as nossas entrevistas, a gente sempre pergunta o que ela pratica de esporte. A grande maioria é corredor, mas a gente tem jogador de beach tênis, tem crossfiteiro, tem triatleta. Sim, tudo. Mas tem que ter uma conexão com o esporte. E a gente até, as primeiras entrevistas ali tem um formulário que as pessoas preenchem, pode até entrar no site da Milk e preencher ali, quem está interessado em trabalhar na Milk. E o Cado faz umas perguntinhas, tipo pegadinha também, para a pessoa não chegar falando. Não é pegadinha, é pegadinha, assim. Tipo, você corre, legal. Que provas que você fez para ver, né? Qual prova que você fez que você achou legal? Que você achou legal. E qual que é o seu tempo? Para ver se a pessoa está falando... Você já no ao vivo você pergunta assim. No ao vivo eu pergunto. No ao vivo pergunta assim, ela que eu já pergunta vi. Você gosta de refrigerante, não? Não, isso... você tem que pôr isso no... É que aí as coisas também não são muito conectadas, né? Porque a maioria das pessoas que são praticantes nem sempre gostam de refrigerante, principalmente esses. Isso aqui é uma característica do Cado. Mas aí tem esses filtros todos. Então a galera que está dentro da Milk, que trabalha lá dentro da Milk, ela é a mesma galera que está na comunidade e que fala a língua, porque está sempre nos eventos esportivos, está sempre nas provas, está sempre por dentro de tudo que está acontecendo. Ali nesse mundo dos esportes, né? São quantos funcionários hoje na Milk? Nossa. Ou é freelancer, ou vocês contratam um freelancer? A gente tem um time que é o nosso núcleo duro, que é o time 12. Que fica na Milk, que é o time da Milk, e aí a gente terceiriza sempre que a gente precisa fazer projetos, pegar os terceirizados, aí eu não sei. Porque a gente tem vai embora, porque dependendo do evento, né, são vários formatos de eventos. Porque para cada cliente a gente tem um gestor, que é a pessoa que cuida do cliente, ali, 1 ou 2, depende do tamanho e da demanda do cliente. Então, fora essas pessoas, a gente tem umas pessoas que são comuns para todos os clientes, tipo pessoa de planejamento, Cado, planejamento, administrativo, a pessoa do RH, a Bruna. Tem algumas pessoas que olham para tudo e aí para cada cliente a gente tem gestores dedicados. E por que Milk? De onde veio o nome Milk? Cara, a história não é divertida do porquê Milk. A gente já inventou uma história divertida e a gente ficou contando essa história divertida durante um tempo, porque a história não é tão legal. Mas a história divertida que a gente contava era... Conta a divertida. Vou contar. A divertida é assim, é porque a gente faz... Lembra que eu te falei que a gente fazia uma comunicação de forma integrada? Então a gente dizia que a Milk fazia a comunicação integral. Então a gente dizia que o nome Milk veio do integral. Então, como a gente faz comunicação integral, a gente chama Milk. Mas era mentira. Porque a Milk nasceu antes da gente falar que era comunicação integral. Cláudio, o nome veio... antigamente, que não sei se você lembra, a maioria das agências eram relacionadas aos nomes, ou sobrenomes, ou iniciais dos fundadores. Né? DM9, DPZ, W Brasil, Almap, era sempre isso. E aí quando eu fui montar uma agência que eu tive antes da Milk, eu tinha um sócio, meu nome é Luiz Ricardo. Pouquíssima gente sabe que meu nome é Luiz Ricardo. E eu fui montar uma agência com um sócio chamado Luiz Fernando. E aí eu falava assim pra ele, Luiz, vai chamar L2, vai chamar Luiz ao quadrado, vai chamar quadrado. Aí vem a confusão, né? Você acaba... enlouquecendo e tal. E a gente tava num restaurante. E na hora que a gente tava no restaurante, passou um garçom segurando um abacaxi. E aí eu olhei pra ele, olhei pro Luiz e falei assim, Luiz, cara, a agência é nossa. A gente não precisa dar nome da gente. A gente vai dar o nome que a gente quiser. Pode chamar tipo abacaxi, né, cara?
Aí ele falou, abacaxi é um nome bem ruim. Tipo, que é linkado a problema. Bem né? ruim. Tipo, vai lá no abacaxi. Mas daí ele virou e falou Pega assim... esse abacaxi. Pega esse abacaxi aí. Mas daí ele virou e falou assim, Lemon é um nome legal. E era um cara, que é meu amigo até hoje e tal, ele era um excelente diretor de arte. Isso foi numa sexta-feira. Sábado de manhã, ele me mandou toda a programação visual da Lemon, que nem existia. Aham. Me mandou logotipo, cartão de visita, papel carta, como é que seria Já o fez site, tudo, fez já. tudo na madrugada, louco. Aham. Fez tudo na Toda madrugada. identidade visual do... E era do limão siciliano, era tudo amarelo. tudo lindo. amarelo. E aí, cara, a gente criou a Lemon. E quando a gente fez a Lemon, o nome deixava a gente fazer muitas brincadeiras dentro do escritório. O escritório era todo amarelo, a gente colocou uma essência de limão no escritório. Naquela época se mandava nota fiscal física. Aham, Então a gente aham. mandava uma nota fiscal com uma receita de limão siciliano e com os limões que eram necessários da receita. Ah. A gente mandava no pacote da nota fiscal. Nossa. A gente enlouquecia nas possibilidades da brincadeira Aham, do limão. aham. E aí, eu acabei me desentendendo com esse cara na época, que, como eu te falei, hoje é meu super amigo e tal, mas na época a gente se desentendeu de negócios e a gente resolveu fechar a Lemon. Só que, cara, tinha alguns clientes da Lemon que eram meus amigos, meus clientes e tal, Ok. e eu criei uma continuidade. E quando foi pensar no nome, eu falava assim, precisa ser um nome legal, precisa ser um nome divertido, precisa ser um nome que dê para fazer essas brincadeiras que a gente fez, que na Lemon funcionou muito bem. E aí surgiu a ideia de Milk. Olha que legal. Tá vendo? Pô, é uma história bacana. É que ela não tem por que Milk? Porque era só um Porque nome sim. legal. Porque sim, Porque sim, né? porque sim, cara. pronto. Mas é isso. Que legal. E os eventos de vocês? Vocês fazem eventos nível nacional, fora do Brasil? Como que funciona isso? Olha, fora do Brasil a gente fez, hein? A gente faz principalmente no Brasil, né? E a gente diz no Brasil mesmo, né? Porque normalmente os eventos acontecem prioritariamente nas principais praças, né? Aham. São Paulo, Rio de Janeiro. Mas a gente também faz, e tem feito bastante ultimamente, fora desses grandes... Do circuito São principais Paulo, Rio, Porto Exato. Alegre, BH. Então a gente Salvador. fez evento em Recife, em João Pessoa, Curitiba. Enfim, a gente legal, estava agora lá no Vale dos Vinhedos. Também, se a gente for falar de tudo que a gente fez em parceria com a Pois Unipro, é. a gente for pro Jalapão, Pantanal, Pé do Chão. É que aí não é só a gente, né? Sim, são Aí você tem outras agências, outras empresas trabalhando Faz as junto e a gente faz parcerias parte ali, tá? de um ecossistema enorme, principalmente de olímpicos, né? É um ecossistema bastante grande de profissionais, em que a Milk é um pedaço desse Aham. negócio. Aham. Não, de vários, né? De Olímpicos, de Mizuno, de Oakley, tem outras Sim, agências sim. que são parceiras, né? Sim. E que são super parceiras. Inclusive, tem uma história, deixa eu conectar uma história legal do nome da Milk. Eu estava numa reunião esses dias com o pessoal dessa outra agência que se chama Buena Onda. E a Buena Onda é super nossa parceira em Olímpicos, em Mizuno. E aí a gente estava numa reunião e eles estavam falando, pô, mas a pessoa escreveu o nome errado na matéria. Alguém escreveu alguma coisa errada? Aham. E na hora de escrever Buena Onda, escreveu Boi na Onda. Boi na onda. Aí eu, nossa, tem muito link com a Milk. Agora formou Boi na Agora Onda vou- com a Milk e ficou uma coisa única. Maravilhoso. Pô, maravilhoso. Agora tem tudo a ver, dá Tudo pra... a ver. Pô, que legal. Mas Legal. enfim, aí desde o ano passado a gente fez o nosso primeiro evento, acho que foi o primeiro, né? Internacional, que foi a Maratona de Amsterdã, né? Num formato evento mesmo, levando pessoas para viver a Tá. experiência. Depois a Sim. gente foi, que é uma prova patrocinada pela Mizuno, depois a gente foi para Honolulu e aí a gente foi para Osaka, no Olha que Japão, legal. aí a gente foi para Noruega, numa prova chamada Sol da Meia-Noite, porque na época do ano que não tem, lá não escurece, é sempre sol. Aham. E aí a gente foi de novo esse ano para Amsterdã. Então a gente já fez alguns projetos Olha, não, internacionais o portfólio de também. vocês é incrível. Em parceria com essas Legal. outras Aham, agências. aham. Mas acho que o mais legal é a gente trabalhar com essa coisa divertida, né? Eu acho que é isso que é e eu acho que é isso que talvez seja a coisa mais valiosa que a gente tem hoje, né? Porque existem diversas empresas de evento e com certeza existem um monte de empresas também muito legais que as pessoas se divertem, curtem e amam o que fazem, né? Com certeza tem. Mas a gente leva isso bastante a sério, né? Então, a gente trabalhar com o que a gente gosta, a gente poder treinar
a gente poder, às vezes, chegar um pouquinho mais... Hoje a gente nem tem escritório. A gente até tem um escritório. Vou fazer uma parte só para contar essa história do escritório. A gente, na pandemia, entregou o nosso escritório, um escritório normal, divertido, legal, mas normal. E aí, depois da pandemia, a gente precisava ter um escritório de novo, só que a gente se adaptou muito bem ao formato remoto. Tá. E a gente precisava ter um escritório. E um dia eu cheguei para a Ju e falei assim, Ju, achei um escritório pronto, com estação de trabalho pronta. Ela olhou para mim e falou, como assim estação de trabalho? Do que você está falando? Aí eu falei, Cadu, a gente não vai voltar a trabalhar em estação de trabalho, tá todo mundo feliz. E a gente montou um escritório que a gente decorou como um apartamento. Olha que a gente chama AP da Milk. Ah, que legal. Que é um escritório pequeno que a gente colocou uma sala de TV, colocou uma mesa, que é uma cara de mesa de jantar, mas que as pessoas podem trabalhar. Mas é esse o formato. Então, estava falando de como as pessoas trabalham na Milk, o que a gente dá de valor para isso. Hoje as pessoas trabalham em casa, então as pessoas querem viajar para fazer uma prova de corrida, para fazer um triatlo, para fazer alguma coisa, vai. Tem toda a liberdade. Bem, total, vai. A gente vai ter reunião, putz, eu não vou conseguir entrar porque eu vou estar em voo. Não tem problema, a gente faz, tá tudo certo. E horários de treino também, né? Porque, exatamente. Porque as pessoas, como todo mundo pratica esporte lá, todo mundo esporte, treina, todo né? mundo Então treina. tem os horários ali, horário de treino. Então a gente não fica até tarde, igual as agências tradicionais, né? Até porque a gente demorou para se intitular de agência. A gente... Não, por causa disso, porque a gente não agencia. Então, se a gente não agencia, a gente, na essência, não é agência. Só que vai explicar para alguém o que a gente faz. A gente ficou um tempo tentando. A gente falava, não, a gente não é agência. Mas aí, então o que vocês estão? Ixi, não dá para resumir em uma frase. Aí a gente, não, tá muito complexo isso. Vamos falar que a gente é agência. Tá tudo certo. Deixa a agência, deixa a agência e que é na mais fácil de execução entender. a gente mostra como que é o processo. Muito legal. Vocês são maratonistas, né? A gente falou no começo. Hoje a gente vê muitos adeptos, né, em maratonas. Como que é esse trabalho, esse preparo? Quantas provas vocês já disputaram e quanto vocês precisam se preparar para isso? Nossa, eu não sei nem te responder quantas. Eu também Porque não sei. assim, eu acho que no começo, quando eu comecei a me envolver mais seriamente na corrida, né, quando ela realmente começou a fazer parte da minha vida e do meu lifestyle, eu fazia bastante prova. Até porque nesse projeto que a gente estava, eles davam inscrição pra gente em prova e a gente achava super legal fazer prova, né? Era tipo uma por mês, né, mais ou menos. Moça, eu nem sei, fazia todas as provas que eles ofereciam, eu fazia. Hoje eu faço bem menos. Hoje, assim, eu continuo nos meus treinos, eu sempre coloco um objetivo para o meu treinador me dar uma planilha, que é sempre estar treinada para uma meia maratona. Então, se tiver uma meia maratona amanhã, eu vou fazer, estou preparada. Até para ter um estímulo, porque tem vezes que, por mais que a gente adore o que a gente faz, você acorda e você fala, não, tá frio, tô com preguiça. E aí, se você tem pelo menos um objetivo, um treino ali, você vai. Você tá nem chovendo, pensa, você tá vai. frio, tem que ir. Tá calor, então, já 7 horas da manhã já tá 25 graus, enfim. Tá super difícil. Hoje, por exemplo, tá eu saí difícil. para correr, me atrasei, fui sair às 8 da manhã. Nossa já Senhora. tava triste já. Parei na metade. Parei na metade. Eu falei, gente, não, tá muito difícil. sofrido. Mas é isso. Isso funciona para mim. Cada um tem um formato, né? Tem uma dinâmica. Para mim, eu preciso estar sempre com um objetivo ali na frente, mesmo que esteja fictício, mas só para eu ter um porquê de estar ali treinando. Mas acho que a tua pergunta é super pertinente, né? Porque como é que se começa com isso? Quais são as preparações e tudo mais? E no final a gente lida quando a gente vai conectar os nossos clientes, né? Quando a gente vai levar a mensagem dos nossos clientes, das marcas, dos produtos, dos serviços, a gente pega essas pessoas em diversas fases, né? Ou a pessoa que vai começar a praticar atividade física, ou correr, ou o que quer que seja, até a pessoa que já é completamente maluca, que corre obstinadamente, tem uma alimentação mega regrada. Corre por resultado mesmo. Tem gente que corre por resultado. E o que a gente mais vê, obviamente essa não é a nossa área de atuação, isso é a área de atuação de treinadores, né? Mas o que a gente mais vê é que, principalmente para o início na corrida, né? Você passa por um período um pouquinho chato,
que dura um mês mais ou menos, esse período. De adaptação. Que você fala, o que eu tô fazendo aqui, por que que as pessoas fazem isso? Que loucura é essa? Por que as pessoas acordam cedo para isso? E aí depois você começa a sacar e você começa a entender esses prazeres de você viver dentro dessa comunidade, que é a comunidade de praticante de atividade física, participar de provas, participar de eventos. E aí, Cláudio, é meio natural, assim, é difícil você ver uma pessoa que breca numa distância. Ela fala assim, não que não tem, tá? Tem. Tá. A pessoa que fala assim, não, nunca vou fazer uma meia maratona, não é pra mim. Mas você vê a pessoa se desafiando e falando assim, não, eu vou fazer uma prova de 5K, consigo fazer uma prova de 5K, vou caminhar e correr. Aí começa a falar assim, pô, legal isso, né? Aí ela faz uma prova de 5K só correndo, num trotinho de boa, depois ela começa a acelerar, aí de repente faz 10, aí ela começa a sacar falando assim, pô, tem o lance do relógio que eu posso comprar, tem o tênis que eu posso comprar, putz, tem o fone de ouvido com condução óssea que eu vou comprar. Putz, tem os brother que treinam no parque. Pô, como é que é esse negócio de assessoria esportiva? Aí a pessoa entra na assessoria esportiva, aí ferrou. Aí você se entregou pras drogas. Bichinho Aí acabou. Aí acabou. É como se fosse desbloqueando fases, né? Gamificação. Você entrou, fez o primeiro. Gostei desse negócio de 5. Como será que eu faço para fazer um pouquinho mais? Como que eu faço para melhorar? E aí você vai entrando, só que a hora que você tá ali no meio, que é aquela história que só basta colocar um tênis e sair correndo. Aí você entra no negócio e fala, puta, entrei na assessoria. O tênis, a roupa, o relógio, a viseira, o fone, aí fica caro a prova, o suplemento. Mas sabe o que é o louco? Mas louco? dá pra fazer simples também. Mas o louco é o assunto daquela galera. E a galera, não falando mal da galera que vai no bar, tá? Porque a galera que vai no bar é mega divertida também. Mas aquela galera tá sempre num puta alto astral, naquela hora da manhã, aí você encontra todo mundo... Aí rola a coisa da paquera de um, da paquera do outro, um que vai ter os Tinder da corrida, né? Você começa um a achar pro outro e não sei o quê. Cara, num determinado momento, você fala assim, cara, esse é o lugar que eu quero ficar. Legal. Me encontra uma comunidade ali. E você quer ver um negócio legal? A gente tava falando da história do triatlon, né? Que eu fui fazer um triatlon esse ano, nunca tinha feito um triatlon, apesar da Milk ter triatletas que trabalham na Milk e a gente já ter feito ativações e eventos relacionados a triatlon, com atletas de triatlon e tudo mais, mas eu nunca tinha feito um triatlon. E aí, meu aniversário desse ano, caía no dia 18 de junho, como todo ano, nesse ano, domingo. Esse ano também caiu dia 18 de junho, mas foi domingo. E aí eu falei assim, pô, vou fazer uma prova no dia do meu aniversário. Aí, conversando com a galera da Milk, uma pessoa virou e falou assim, dia 18 de junho tem o Troféu Brasil de Triatlon, a segunda etapa. Por que você não faz um triatlon? Eu falei, puta, triatlon, cara. Nunca fiz triatlon. Eu não nado desde adolescente. Eu nem sei se eu sei nadar, né? Beleza, Cláudio. Falei com uns amigos, uns treinadores e tal. Um virou e falou assim, Cado, vai ter um simulado de triatlon na Estrada Velha de Santos, na represa, que a gente nada na represa, pedala na Estrada Velha e corre na Estrada Velha. Vai lá ver. Aí eu fui. Isso quanto tempo antes? 1 mês e meio. 1 mês e meio. Não, mas ele já... crianças, não façam isso em casa. Ele já tem condicionamento. Não, mas eu corro. É bom deixar bem claro, porque peraí. Eu corro bastante, eu pedalo bastante, né? Então, a corrida e o pedal era muito tranquilo. Teu organismo já está preparado para essa explosão. Mas, Cláudio, a natação eu estava apavorado. Não, pois vai te jogar lá. Aí eu descobri que tinha revezamento. Eu falei assim, pô, vou falar com meu irmão nada. Né? Nando, você quer nadar? Ele falou, daí você nada, a gente pedala junto e aí eu corro, porque ele não corre. Ele falou, quanto é de natação? Eu falei, são 750 metros. Ele, para de ser mimimi, cara. 750 metros, nada você, né, cara? Bom, aí fui treinar, mas o que eu ia te falar é o seguinte. E aí eu me enfiei, de novo, a gente sempre conviveu com essa galera, mas eu entrei no rolê. Eu tava ali com a minha bicicleta estacionadinha, no meio de todas as bicicletas, com a roupa de borracha para entrar na água, com touca, com óculos. E aí você começa a ver a galera pirando naquilo. Pirando. E aí você fala, cara, que legal que é isso. Que é diferente do rolê da corrida. O triatlon é uma coisa mais... mais séria. E aí você começa... E é isso, o bichinho pica.
Na hora que você tá ali, você fala assim, cara, agora eu entendi por que essa galera gosta. É toda uma atmosfera ali envolvida, cara. O ciclismo é assim, a corrida é assim, o crossfit é super assim. Quem vê de fora, você não consegue saber enquanto você não entrar. E eu acho que esse que é o grande... É uma grande força da Milk. Porque como a gente está lá dentro de todos esses esportes, na hora que um cliente chega pra gente e fala assim, eu vou fazer tal coisa, o nosso olhar por a gente estar lá dentro, a gente sabe se aquilo tem maior chance de funcionar ou menor chance de funcionar. E no final é isso que os clientes buscam da gente. Junto com toda a história da Milk de 20 anos, da gente sempre inventar coisas malucas, que essa sempre foi uma característica nossa, né? Quando a gente vai fazer alguma coisa, a gente fala assim, o que a gente pode fazer de muito diferente, muito engraçado, muito divertido, que todo mundo vai lembrar disso? E de vez em quando os clientes estão distraídos e aprovam as nossas ideias. É meio isso. Cara, que animal. E aí vocês conseguem passar toda essa energia. E os perreios? Vocês já organizaram eventos que a gente estava conversando aqui, tudo organizado, olhou ali, pô, vai chover, não vai chover, desmonta Nossa, tudo, vai chover? Não tem uma muda. pergunta mais atual do que essa. Fala aí, Ju. Porque nem tudo são flores, né? Vocês que organizam e... Eu tô ainda com a cabeça meio assim, porque a gente tá justamente num gerenciamento de crise, porque a gente tinha um evento agora, no final de semana passado, de um dos nossos clientes, que era uma etapa do Bota pra Correr, que é um circuito de corridas que acontece pelo Brasil, cada etapa num lugar diferente. E a gente foi para a etapa do Vale dos Vinhedos, lá no sul, em Bento Gonçalves, que ia acontecer no sábado, largada às 6 da manhã. Na sexta-feira tava tudo de novo, tá? Não é só a Milk aqui, é a Milk com a Buena Onda, com a Mescla, com a Combo. Todo mundo no mesmo barco. Com a Icons, que a Icons foi quem organiza a corrida. Todo mundo junto ali. E aí, com toda a estrutura montada, na sexta-feira, nós fizemos uma sexta-feira entrega de kits da corrida, talks com o Vanderlei Cordeiro de Lima, com o Ruto keniano, uma série de ativações, montamos uma loja física pela primeira vez, com venda de produto ali na hora, assim, uma estrutura super legal. Funcionou na sexta, já estava chovendo, e aí a hora que acabou, graças a Deus, a hora que acabou, fomos todo mundo para casa, né, para os seus hotéis e tal. E aí começou uma chuva muito forte, mas muito forte. Já estava chovendo durante o dia, mas uma chuva muito forte. E aí às 11h30 da noite, a gente se reuniu, todas essas agências, né, os representantes de cada uma, com o cliente, para tomar uma decisão, porque a gente estava, o pessoal da Icons, que organiza a prova, estava em contato ali com a Defesa Civil, tal, para entender qual era o tamanho da chuva, e a gente entendeu que estava rolando um tufão na cidade, com uma tempestade que tinha alagado metade da cidade, tinham casas debaixo d'água, carros virados, e a gente teve que tomar a decisão de não vamos largar às 6 da manhã. Tá, não vamos largar às 6 da manhã. O que a gente vai fazer? Putz, uma força-tarefa, porque tinham 1.200 inscritos pra gente avisar toda essa galera. O Brasil inteiro, a galera, hospedagem, passagem lá. Tava todo mundo lá. Sim. E assim, não dava para sair de Bento Gonçalves e ir para Porto Alegre, de Porto Alegre para lá, porque as estradas estavam interditadas. Então teve gente que nem conseguiu chegar. E aí tomamos uma decisão de não vamos largar. E agora, o que a gente vai fazer? Se volta de novo todo mundo às 8 da manhã para tentar entender quais são os próximos passos, para ver se a gente consegue largar ou não, o que a gente vai fazer, e o resumo não conseguimos, obviamente, porque a gente preza principalmente pela segurança de todo mundo, com certeza. E estava todo mundo da Defesa Civil, ambulância, os hospitais estavam cheios, bombeiros, estavam todos ocupados fazendo o resgate do que precisava ser feito na cidade, da população. Região, E aí a gente cancelou tudo, enfim, foi complexo, porque estava tudo montado, tudo armado. A gente está até agora monitorando e arrumando e dando condições mais legais para as pessoas que estavam inscritas. Então a gente ofereceu inscrição para as outras provas da Olímpicos, Maratona de São Paulo, Maratona de Porto Alegre, ou as 2 próximas edições de Bota para Correr, ou se não quiserem uma dessas porque talvez não possa viajar ou não queira se comprometer, também pode pegar um tênis. E também vamos fazer, as pessoas queriam medalhas, porque tem gente que
se apega à medalha, né? Coleciona, tá? Mas a medalha é uma medalha, é uma coisa de finisher. Então, se não teve a prova, não tem como entregar medalha. Mas criamos um desafio, que vai ser um desafio digital ali, as pessoas vão poder subir os seus treinos no Strava e receber suas medalhas. Então, a gente conseguiu contornar toda a situação e criar soluções para a galera, né? Para trazer um acolhimento para essa galera. Mas foi complexo. Não, com certeza. E aí não deixar ninguém frustrado ali, porque porque a expectativa das tem pessoas... pior. No tem domingo, o treino, né? Vocês que são... tava todo mundo treinado para as provas. E tem pior, porque assim, no dia seguinte, no domingo, saiu um sol lindo. O dia estava perfeito, maravilhoso. Só que os estragos estavam lá, né? Então, assim, não tinha condições nenhuma de fazer. Só que algumas pessoas não conseguiam entender, porque elas não estavam vendo o que a gente estava vendo. Então, a gente juntou todo mundo, convidou todo mundo para uma reunião de Zoom, mostrou tudo o que estava acontecendo, ofereceu essas possibilidades, enfim. Agora acho que a gente está bem, está todo mundo acolhido, mas foi complexo. Ou seja, tem perrengue. Tem perrengue. Assim, eu acho que esse tipo de perrengue é um perrengue... Mas eu acho que assim, o expertise de vocês, toda essa bagagem de anos, fizeram com que vocês tiveram a atitude correta na hora correta e conseguir... Mas, Cláudio, sabe que tem uma... Não contornar, mas acho que trazer as pessoas... Solucionar, né? E aí eu acho que tem um... Claro, nesse caso da Olímpicos era muita gente envolvida, muita gente pensando junto, né? Era longe de ser uma decisão ou solução só da Milk, né? É uma solução coletiva de toda a galera. Mas tem uma coisa que faz bastante diferença, que é a forma como a Juliana lida com isso. Cara, a calma que essa mulher tem quando o mundo tá acabando é surreal. Literalmente acabando. Surreal. Né? Eu tento. E ela consegue transmitir essa calma para todo mundo. Então esse é quase um superpoder dela, cara. Ela consegue transmitir essa calma e ela consegue, de fato, baixar a ansiedade daquele quórum que tá ali. O que é muito legal. E isso, assim, é dela, obviamente, mas é também da experiência da gente já ter passado em outros perrengues. E às vezes um perrengue que não é necessariamente de ordem natural. Às vezes é um monitor que não funciona. Às vezes que já aconteceu. O microfone que não funciona. Não foi um monitor, foi um telão. Teve uma perrengue. A gente num evento durante a pandemia. Enquanto você toma, preparar um outro drink aqui, né? Porque, né? Vamos, a gente tá aqui. Enquanto ela conta, eu preparo o drink. Se você tá com a gente até agora, porque tá gostoso, tá legal o papo, então assim, não deixe de dar o seu like, curta os nossos posts, comente, siga a gente no YouTube e compartilhe. Valeu? Manda ver, conta a história, eu vou preparar um outro drink aqui pra gente. Essa é de perrengue também, no meio da pandemia. No meio não, né? Porque no meio da pandemia acho que ainda não podia fazer evento, mas teve um momento que ainda dava com todos os protocolos e nós fizemos um evento super pequeno para lançamento de um produto, pequeno na quantidade de convidados, tá? Ele era estruturalmente grande, porque a gente fez ali no Sambódromo do AMB. Então, nós convidamos os principais canais de YouTube especializados em corrida, e aí a gente ia fazer uma conexão era uma marca... De onde eles são? Eles são americanos, né? Americanos. Americanos. E a gente ia fazer uma conexão direta, online, com o pessoal do desenvolvimento de produto, que estavam lá nos Estados Unidos. Então a gente levou um telão gigante e tal, para as pessoas assistirem e o negócio ia entrar online. E de repente, o telão não funciona. Nossa. Tudo montado. Assim, tentou-se de tudo. Tudo. Chama o técnico, chama o outro, liga, nada. Não tinha como ligar aquele negócio. O telão não funcionou. Isso porque ele já tinha sido testado, obviamente. A gente também faz evento há muito tempo, né? A gente já tinha testado tudo, mas na hora o negócio não funcionou. Não se sabe o que aconteceu. Não funcionou. E aí a gente, e agora? O que a gente vai fazer? Né? Precisa ligar o telão. Os gringos estão lá para a gente fazer o online. Gente, não tem o que fazer. A gente vai pegar um computador, vai colocar um banquinho na frente do telão, vai colocar um computador, vai juntar as pessoas e vai fazer igual, só que com uma tela menor. E é o que vai rolar. E aí, no final, foi super legal, porque quantas a galera pessoas? que tava ali... 10 pessoas. Era pouca gente, mas é que a gente montou uma estrutura e tal. Tem que mostrar, né?
Na hora o cliente ficou bem nervoso, né? Ah, tá, mas a hora que a gente deu a solução, gente, vai dar para fazer, junta todo mundo, vai ser intimista, vai funcionar. Aí Não, foi. e assim, ela com essa calma, e eu tava surtando. Cara, eu tava querendo. desmontando o telão. Eu tava falei, olhando gente, já não vai atrás. dar, vamos pegar o E aí computador. acho que foi a primeira vez que a Juliana me deu uma bronca mesmo. Aham, Ela aham. falou assim, a gente já fez tudo. A gente já tá resolvendo. Tipo, sai daqui. Você tá deixando as pessoas mais nervosas. Tá bom. Não tem o que fazer, se não tem solução, solucionado está. Vamos resolver ali de outro jeitinho. E acalmou todo mundo, E acalmou o acalmou e cliente. resolveu, e Foi, fez, rolou, sem rolou. telão mesmo. Não, e o Sem evento, telão. na realidade, nem era o telão era um É. pedaço do Era um evento, pedaço. né? A gente fez a marca estava lançando 2 modelos de tênis. E a gente queria fazer um lançamento, na realidade eram 3 modelos, só que um não chegou, então no final a gente tinha que fazer 2. Só que a Tá. gente queria contar para a comunidade da corrida que existiam esses 2 modelos, esses 3 modelos. E a gente fez um duelo. Sabe aquela coisa de filme antigo ou de desenho animado que escolha as suas armas Aham. para ter um duelo? Então a gente convidou 10 canais de YouTube e a gente falou assim, então aqui os tênis, cada um de vocês vai ganhar os 2 modelos Aham. e vocês escolham as suas armas para vocês duelarem, e a gente fez um sorteio para eles duelarem, e a gente alugou o sambódromo do AIB para fazer o duelo da corrida no sambódromo só pra gente. Olha que legal. Foi À incrível, noite, foi super incrível, legal. incrível. À noite, com a luz do sambódromo, pandemia, né? Os protocolos de Todo mundo cotonete máscara, na cabeça, teste, né? Exato, meu teste. Deus do céu. Todo mundo de máscara e tal. A pandemia, vocês tiveram, todo mundo teve esse ato aí, né? Já passou alguns anos, mas acho que foi Cláudio não bebe? Só tô Eu- de olho eu- aqui, viu? Ele eu faz os sou- drinks pra gente. Eu gosto de beber. Aqui. Ah. Explica pra É que o gente. que acontece? Se eu beber em todo o programa, Explica pra gente. esse daí chama a cereja do bolo. Porque a cereja, na verdade, tá lá embaixo. Você só vai consumir ela depois que acabar o drink. Esse aqui foi na coqueteleira. Da caipirinha eu perguntei porque eu queria saber se tinha um segredo especial. Se você misturava alguma coisa ali. Não, eu mas só era coloquei só porque tava bem diferente xarope, mesmo aquela coloquei um caipirinha. xarope Tava bem diferente, bom. coloquei um Nossa, xarope de bom ginger. isso. Bem daí, bom. né? Esse é com uísque agora e suco de grapefruit. Tá bem bom. E um xarope de clericô que a gente faz aqui. Então ele mistura um pouco o clericô com o uísque e Caramba. deixa... O problema vai ser que a gente nunca mais vai. A Ju, eu não sei, mas eu nunca Eu- mais vou tomar nada. Eu vou experimentar as só coisas, vou na casa dos participo do amigos, vou fazer um podcast drink, eu vou assim falar, então. O seu drink está ruim, meu amigo. Subiu o nível. Porque eu conheci o que é um drink bom. Vários drinks Esse é o bons. problema. Quando as pessoas vêm aqui, eu acabo brincando assim, que eu acabo criando monstros, né? Porque aqui Total, você cara. aprende Você a tá criando beber, monstros. entende as bebidas, e quando você vai lá fora, que hipoteticamente não é todo lugar, mas enfim, infelizmente tem, você acaba tomando algumas coisas que não é tão boa assim, e aqui você consegue saber e identificar se aquilo que está tomando está bom ou está ruim. Foi bem feito ou não foi bem feito. Então essa é a brincadeira que a gente faz aqui na Nossa, cara. na bom DCE demais também. isso. Bom Bom demais. demais. E aí vocês estavam falando da pandemia, que acabou dando naturalmente um break em vocês, mas mesmo assim vocês conseguiram conduzir e fazer alguma coisa aí nesse período. A gente fez bastante evento online. Corrida virtual, que as pessoas se inscreviam. A gente fez um evento, um Basecamp, o Oakley Challenge, na verdade, Nossa, virtual. foi bem louco, né? O Oakley Challenge, a gente Como tinha que era feito uma isso? edição antes da pandemia, que as pessoas podiam pedalar, você podia fazer modalidades, ou só corrida, ou pedal, e também tinha um circuitinho de trilha, meio trilha ali, que era tudo dentro do Autódromo de Interlagos. Tá. E dava para fazer todas as modalidades, né? O circuito. E daí, quando veio a pandemia, a gente queria fazer esse evento, mas obviamente impossível no momento de pandemia, e a gente fez ele virtualmente. Então as pessoas se inscreveram, receberam em casa suas camisetas e tal, e tinha a data correta ali, a gente fez um dia só, e todo mundo foi para a rua pedalar, ou correr, ou fazer a distância que tinha que fazer, e tinha uma característica muito legal nesse evento, que as pessoas antes da data, junto com a camiseta que elas recebiam em casa, elas recebiam uma caixinha
com a medalha lá dentro, só que a medalha estava trancada com cadeado. Cadeado E com senha. ninguém sabia a senha. Por quê? Porque medalha é uma medalha de finisher, né? Ok. Então, as pessoas só podem pegar medalha depois que Depois de concluir o finalizar a desafio. prova. Então, depois que concluísse o desafio e provasse ali o desafio, a gente mandava a senha para abrir a medalha, desbloquear e pegar a medalha do desafio. Foi bem legal esse, Foi né? muito legal. Bem legal, E foi um baita bem sucesso, legal. porque superou muito a expectativa. A gente não imaginou a quantidade de gente que ia. Não, todo mundo ali recluso ali, pô, preciso fazer. E aí, vocês E legal que você esportistas, saía né? na rua, Não dá pra ficar, né? Não é a esteira ou a academia ou a academia do prédio que vai satisfazer, né? Você precisa ter. Era muito louco, né? O Parque do Eu Ibirapuera sei. estava fechado. Tava fechado. Você não Mas podia era entrar. legal no que parque. você corria na rua e Você você tinha que encontrava as correr na rua. camisetas, as pessoas com a camisetinha do evento, né? Não, e o ciclismo teve uma galera que se reuniu lá em Alphaville para pedalar lá em Alphaville. Foi bem O legal ciclismo esse. acho que foi uma fuga legal, né? Porque você mantém a distância. E A pandemia aconteceu bastante isso, né? A gente teve, obviamente, um momento de pânico de todo mundo, né? Então, todo mundo cortando despesas, os clientes renegociando contratos, a gente passou um sufocozinho. Não, imagino, né? Mas... Vocês já tinham eventos já programados, né? Não, tinha, mas, assim, o nosso modelo de negócio, né? A gente atende os clientes com essa relação do FII mensal, né? Então, o cliente contrata a gente tem uma característica muito legal, que os nossos clientes ficam com a gente por muitos anos, né? E isso é muito bacana. Então, o que aconteceu não foi, assim, quando a gente perde um evento, na realidade foi o cliente que decidiu, ou Ok. a força maior decidiu Aham. que esse evento não ia acontecer. Mas, na teoria, isso não interfere no recebimento da Milk. Na pandemia, interferiu. Porque como existiram todos os cortes, os clientes também renegociaram contratos. Alguns cancelaram contratos, alguns Claro. reduziram contratos. Ninguém sabia o que ia acontecer. Ninguém sabia o que ia acontecer, ninguém sabia quanto tempo ia ficar. Só que aconteceu um fenômeno muito interessante. Durante a pandemia, as pessoas, muita gente, começou a se dar conta que a prática esportiva era muito importante. Porque se você pegasse Covid e você tivesse um corpo mais legal, você resistiria muito mais, né? O teu corpo reagiria muito melhor. E aí apareceu um fenômeno que a gente chamava internamente dos Corona Runners, que é a galera que começou a correr e pedalar durante a pandemia. Durante a pandemia. Quando terminou a pandemia, o número de corredores aumentou brutalmente. Olha aí. Então o mercado de artigos esportivos vendeu muito. O mercado de bike, aconteceu um fenômeno mais louco ainda. O mercado de bike aconteceu durante a pandemia. Se vendeu muita bicicleta, mas muita. As lojas de bike, as empresas de bike ganharam um monte de dinheiro no começo. Só que como a pandemia era global, era uma pandemia, a China e os outros países fabricantes pararam de produzir. Então chegou uma hora que vendeu tudo e chegou uma hora que não tinha mais nada. Não tinha estoque, não tinha como. E aí não conseguia mais retomar. E aí eles tiveram um baita pico, depois uma baita queda e agora voltaram ao normal. Mas foi muito muito legal louco, esse né? A gente não fenômeno, né? imagina Muito isso, legal, né? óbvio, É. por esse ângulo, né? Exato, Por essa exato. lente. Essa Que as lente. pessoas começaram a praticar mais esporte, porque elas entenderam que a maior riqueza do ser humano é a saúde, É a né? saúde. Porque naquele momento não tinha. Acho que essa Eu foi a tenho virada mais- de chave Foi a de virada muita de gente. chave. Total, Muita total. gente. Então as Cuidar da pessoas começaram a se saúde. cuidar mais. Que loucura. E aí vocês perceberam que pós-pandemia teve muito mais adeptos no geral de esportes. E vem crescendo até hoje, né? O esporte, eu vejo as pessoas correndo mais, grupos de mais ciclistas na rua, praticantes, mais provas de corrida pela cidade, né? Então teve essa crescente aí, né? Isso fora a quantidade de pessoas que praticam, mas não faz prova, né? E não faz Tem prova. muita gente. E eu acho que, sim, hoje eu saio na rua e eu vejo pessoas correndo na rua. Né? Uma coisa que não tinha tinha, isso no sim, passado, tinha, né? As pessoas sim. não corriam, as pessoas corriam O só dentro hábito de de parque correr, ou na esteira. Hoje as É. pessoas saem para correr na rua, onde Não, em tiver. qualquer horário do dia, qualquer dia da semana, eu até brinco, eu faço academia com a minha esposa, enfim, mas às vezes a gente tá domingo, vai num restaurante, sei lá, comer uma feijoada, 6 da tarde, a gente tá voltando para casa, pô, tem alguém correndo lá, pô, olha o exemplo aí, ó. A gente tinha que estar fazendo isso, né? A gente terminou a feijoada e foi tomar uma cerveja e agora estamos cansados, vamos dormir. Mas o certo Mas seria, é bom, pô, não, é bom também. Comer É. feijoada, tomar cerveja e dormir. É bom. E esse hábito... desde que a semana tenha sido produtiva, né? Se a semana não foi, também. Mas sabe que é legal isso que você falou? Porque assim,
a academia que eu treino, e eu vou muito com meu marido na academia, ela é 24 horas. Obviamente, eu não vou nesses horários malucos, porque eu tenho outra rotina. Sim, Mas sim, a gente sim. vai bastante final de semana, assim. Então, domingo à tarde, e sempre tem gente treinando. Sempre tem gente. Aqui, sabe quando você fala assim, eu vou na academia, não vai ter ninguém, a academia vai ser aham. só minha? Não Não, existe não academia tem, só não sua tem. mais. Não tem. Então, isso mostra que tem muito mais gente treinando, Tem né? muito mais gente. Eu moro aqui na Aclimação, faço na Smart Fit e não tem mais horário, tem horário, né? dia. Às vezes eu tenho que ir em outra Smart Fit, vou na da Joaquim Távora, do Paraíso, para poder dar uma mudada e conseguir treinar ali, dividir. Tá sempre cheio. Tá sempre cheio, tá sempre cheio. Mas é muito importante isso, porque uma coisa tá ligada à outra, né? O treino com a alimentação, né? Porque não adianta, você tem que ter um equilíbrio, né? Vocês cuidam da alimentação, a gente conversando aqui, você cuida da alimentação, cuida do seu esporte, mas também cuida dos seus drinks, né? Então, Eu não cuido tanto da eu alimentação, sou- Não? Assim, não, é que Eu deveria cuidar muito mais. Então cara. vamos lá, Se harmoniza, vai. Olha. Ah, Cadu. Não, cara, eu faço bastante atividade. Eu comecei uma experiência, obrigado, Yara. Eu comecei uma experiência há exatos 36 dias. Eu tô correndo todos os dias, há 36 dias. Todos os dias. Todos os dias. Tem dado uma média de 10 km por dia. Tem dia que eu faço 7, tem dia que eu faço 13, 14. Né? Mas tem dado isso. Você mantém essa média aí. Eu não perdi peso não, cara. Eu achei que eu ia perder peso, não perdi. É que eu acho que o organismo já acostumou, né, com o nosso ritmo Não, de exercício. é a comida. É a comida. Não, mas você Comida. mudou a comida? Então, aí que tá. Mas se você Aí- não mudou. Não, mas se não mudou a comida e aumentou É, o que tá, a ritmo conta não de fecha, né? treino, teoricamente, se a conta fosse essa, você deveria Mas eu perder peso. acho que você gasta menos caloria quando. Mas eu acho, isso é um chute. É que meu, o né? organismo acostumou. Acostuma. É. Acostuma. E aí fica. Pode ver, quando você começa a fazer uma atividade física mesmo, sem mudar a alimentação, muda tudo. Muda tudo. Ah, Você tem que Aí mudar a depois alimentação. ele fica ali, encaixadinho. mudar a alimentação é um saco, né? É o mais difícil. Não, eu não acho, como né? tudo direitinho, não. Minha alimentação não é super certa. Mas é que eu, desde criança, na minha família, meus pais, graças a Deus, eles sempre colocaram a gente numa alimentação mais saudável. Meu pai tinha úlcera e tal, então a alimentação lá em casa nunca teve Obrigatoriamente fritura, tinha que nunca ter. teve esse tipo de coisa. E a gente acostumou com isso. Então, Não é tanto nada a ver eu comigo quanto os isso. meus irmãos, Não, a gente não eu come adoro mais a comer, cara, saudável, eu mas adoro assim. comer, puta, comer. Já fui em 2, Mas 3, eu- 4 nutricionistas, a primeira coisa que eu chego lá, ela fala, pô, é o seguinte, você vai me passar a dieta, mas saiba que eu gosto de comer. Então, Ah, isso é prepare que uma eu- dieta a qual eu possa comer. Se eu tiver que treinar mais, enfim, que seja, mas Na eu minha é quero o comer. contrário, eu falo, só que eu gosto não de corto meu restrição. drink. É. Eu sempre falo, tá, a alimentação até vai, mas o drink eu não vou Pô, tirar. gostei, nunca falei isso, vou É. falar. Porque é bem mais difícil quando fala tem que tirar o drink total. Aí é duro. Não, aí não Um dá, vinhozinho, não dá. um Tem que ter, drinkzinho. tem que ter. É. A bebida Um alcoólica equilíbrio. também é um equilíbrio É. ali, né? Muito Eu bom. acho. Preciso beber mais. Bebe mais, você vai Bebe, ver. fica à De repente vontade. você vai comer Será que se eu menos. beber mais eu vou comer? Vai. E aí eu vou emagrecer. Essa é a dieta. Mas sabe, então. teve uma Eu vou vez que começar a tomar drink. você que me Quando indicou. você tá aqui todo dia? Todo dia. Porque Vem aqui, eu vem. posso vir. Vem, pode. Todo pode. dia. Vem correndo. Eu venho correndo. correndo, Tem a toma poeira um aqui do drink. lado, venho, tomo um drink e continuo correndo. Fechou. Vai dar Isso aí, já que- drink and Perfeito. run todo Isso- dia. é isso É a aí. drink and run. Vem, você vem aqui, abastece, dá uma explosão. Gente, não façam isso, cara. Crianças, não faço em casa. Eu achei animal a ideia. Muito boa a ideia, né? Muito Muito boa. boa, né? As redes sociais ajudaram vocês muito, assim. Eu vejo que vocês têm o Instagram, trabalham muito nas redes sociais. Isso é um ponto forte da agência. Lá atrás não era assim. Como que vocês estão lidando com a tecnologia hoje? Não era assim, né? Não era assim. Não era. Não era. Milk nasceu em 2004. Tava engrenando Nem tinha ali. rede social, tinha Instagram, Orkut. tinha, acho que... Quando que é o Orkut? Não sei quando. No 600 cada Nike, a gente era Twitter. Era rede Twitter. social. Era não Twitter, tinha. né? Tinha Facebook. Tinha Facebook. Tinha Na Facebook. época do 600 Mas caras, não se bem no usava começo. muito. Eu lembro o primeiro 600k Não Era Twitter, tinha, né? É. No segundo tinha. 600k foi uma prova Já da tinha Nike Facebook. que largava aqui no obelisco do Ibirapuera e 600K. terminava na Praia de Ipanema. 600 quilômetros, São Paulo ao Você Rio. tá maluco? Em Mas isso aí é revezamento. revezamento. Revezamento, Pelo amor de Deus. revezamento. Tava quantos dias isso aí?
3 dias. 3 dias. Primeiro dia É eu largava revezamento, aqui, mas chegava assim, em... a gente conhece alguns caras que conseguem fazer isso. Ah, sim, Porque esse ultramaratonistas. mundo que a gente vive só tem maluco. Tem uns cara. malucos, né? Ah, tem um cara que inclusive fiz uma reunião com ele ontem, o Hugo Farias. O Hugo correu uma maratona por dia durante um ano. 42 km, 195 metros Caralho. por dia. Não, por mas dia. 600 quilômetros de uma vez é difícil. Não, de uma vez. eu Ah, acho que é dá, possível. não, tem os caras que fazem. Não, acho que não é humano isso. De uma, Não, mas de uma essas vez. pessoas não são muito Não, de humanas uma vez mesmo. Não, sem são, né? trabalho. Não são. Cara, meu treinador faz umas coisas malucas, cara. Foi uma prova de 330 quilômetros. Direto? Não, direto não. São vários Não, dias, é. né? Mas. É que dá aquela dormidinha, descansadinha. É. Que você faz a estratégia, né? É. A hora que você acha. Aí você vai, corre X e vai. Mas, enfim, a rede social. Antes não era, né? Então, a Milk sempre teve essa característica de entender como a marca se posiciona para o público que pratica atividade física. Antes do Instagram, que eu acho que o Instagram foi a grande mudança, Aham. antes do Instagram, como é que você conectava, né? Como é que você conectava? Vou fazer um lançamento de tênis super de performance e tal, e eu preciso contar para a comunidade da corrida como é que esse tênis existe e como é que ele funciona e quais são as características dele. Você tem as assessorias esportivas, né? Que são aquela galera que treina com camiseta igual Aham. no Ibirapuera, na USP, no Vila Lobos, no Parque do Povo, enfim. E antigamente, quando não existiam as redes sociais, dentro da assessoria você tem algumas pessoas-chave dentro da assessoria. Uma delas é o treinador, né? Se você convence o treinador que ele tem que contar para as pessoas que aquele tênis é legal, e você só vai conseguir convencer o treinador se o tênis de fato for legal, Aham. o treinador falando, você já resolveu, porque o treinador manda, né? Se o treinador falar assim, você vai correr descalço a partir de hoje, você vai correr Você vai descalço. correr descalço. Né? Mas existiam algumas pessoas que eram alunos, mas que, sabe aquele cara legal, aquela menina legal, que todo mundo gosta, ou que é aquela pessoa que performa mais legal, aquele cara que performa mais legal, que vai bem na prova, vai correr a prova, corre num tempo legal, a mulher que também faz num tempo legal, ou que é uma pessoa mega divertida, que eram o que a gente chamava antigamente de formador de opinião, né? A gente chamava de os heróis locais, os local heroes, né? Então, o que a gente precisava era conversar com os treinadores para apresentar e pegar essas pessoas e falar assim, eu vou te dar um tênis de presente para você testar. Tá. E aí, quando essa pessoa fazia isso, ela conseguia influenciar, era o influenciador, Era o influenciador. ele conseguia influenciar aquela galera que estava do lado. Influenciador analógico, né? Com pouquíssima gente, em micronúcleos, né? Então, as assessorias, estava falando de assessoria com 200 pessoas correndo. Só que você fala assim, então eu vou impactar só 200 pessoas? Não. Não. Por quê? Esse local hero, essa local hero, ela impacta as 200 pessoas. Você tem algum amigo que corre maratona? Tenho um amigo. Se você provavelmente for resolver começar a correr e você for comprar um tênis, tem uma grande chance de você ligar para ele e perguntar qual tênis você deve comprar. Com Exatamente. certeza. Então você pega esses 200 que são iguais a esse seu amigo que corre, eles têm toda a cadeia deles. Então você não impacta com um local hero, você impacta aqueles Olha 200 que da legal. assessoria e esses 200 impactam todo o resto. E era esse o trabalho. Você fazia uma coisa com uma mensuração muito mais difícil, porque você não consegue saber quem comprou por causa daquilo, mas você conseguia saber fazendo contagem de tênis, pelo menos na área de treino, Tá. que é o famoso shoe count, é a contagem de tênis. Você fala assim, tem tantos Nikes, tantos Adidas, tantos Mizunos, tantos Olímpicos, tantos ASICS, e aí você faz essa contagem. Hoje, com a rede social, você tem uma pancada de ferramentas para fazer essa mensuração, você consegue um alcance muito maior, mas você consegue uma profundidade menor. Você não, o que você conseguia antes com muito mais consistência, hoje você tem uma consistência um pouco mais frágil, Tá. porque todas as marcas estão em cima disso, então muita gente fazendo isso, e você confia nas pessoas que você confia, né? Essa coisa do influenciador de fato influenciar outras pessoas não é exatamente verdade. Verdade, exatamente. O influenciador, ele conta que aquele produto existe. A não ser que esse influenciador você conheça, você respeite, você goste e tal, mas daí é menos gente. Então a gente costuma dizer que
isso não é uma regra, mas é a maioria, quanto maior o alcance, menos legitimidade. E quanto mais legitimidade, menos alcance. Isso não é uma regra. Não é Eu uma não sei regra. se legitimidade, mas engajamento, né? Porque É, só eu pode tô ser, falando, é, eu tô falando de legitimidade pensando em engajamento. Sim, é sim. isso. Só. Mas é isso, Cláudio, porque claro que você tem fenômenos, né? Que o cara tem um alcance, o cara ou a mulher tem um alcance bizarro e um engajamento bizarro. Tipo Neymar. Tipo Luciano Huck. Tipo, sei lá, algumas pessoas aí que se postam alguma coisa falando bem do produto, o negócio Vai vende virar, um vai ter fila absurdo. para comprar, vai acabar Mas o são estoque. poucos, né? São poucos que conseguem quebrar esse... É, que aí já vira uma mídia mesmo, né? exato. Muito mais, muito Não, aí mais você como fala, uma mídia. o Neymar usando uma chuteira quase que tem o mesmo peso do que você fazer um anúncio no intervalo do Fantástico, que é uma coisa um pouco mais velha assim, mas ainda é muito Mas foda. essa história da profundidade é legal, que o Ricardo falou, porque é isso, as pessoas elas estão ali com as suas telas na mão e elas não conseguem prestar muita atenção, né? A atenção é muito dispersa, É muito porque é dispersa. muita informação, é Muito, muita o tempo coisa. inteiro. Então você tá cada hora num canal, cada hora vem numa coisa, cada hora... Então não tem muita profundidade ali mesmo, porque é muito disperso, é tudo muito disperso. E aí eu acho que tem um ponto legal com relação ao trabalho que a Milk faz. Porque quando uma marca vira pra gente e fala assim, eu preciso impactar todo mundo. Você fala assim, cara, não é a gente. Fudeu, né? Não é a gente. Tem gente que sabe fazer isso. A Milk não sabe. O que a Milk faz? A Milk fala com esse topo da pirâmide de praticante de atividade física. Que é a mesma lógica que eu te falei da assessoria do passado. Você tem o Local Hero, que impacta aquelas 200 pessoas, e essas 200 pessoas impactam em cadeia. Então, o que a gente faz? A gente consolida o produto ou o serviço daquela marca dentro da comunidade corredora. Então, hoje está mega na moda, né? Quando você fala assim, construção de comunidade, manutenção de comunidade, alimento de... Nutrir a comunidade. Nutrição de comunidade, né? Nutrir a comunidade. É isso que a gente faz. O que a gente faz, a gente se conecta, porque a gente está há tanto tempo no mercado, e os nossos clientes enxergam a Milk como um ponto de contato com a comunidade, e ao mesmo tempo a comunidade enxerga a gente como um ponto de contato com as marcas. E a gente soube, ou pelo menos se esforçou bastante, em saber trabalhar muito bem esses dois públicos, e entender que o dinheiro da Milk vem só das marcas, e não da comunidade. A comunidade, o que a gente traz para ela é o acesso aos produtos e serviços que os nossos clientes trazem. E no final, como a gente contrata a galera que é da comunidade e que vive esse dia a dia, eles são todos nossos amigos. Amigos pessoais, né? Então, é uma galera que a gente sai para tomar uma cerveja. Não um drink tão sofisticado assim, mas a gente sai para tomar uma cerveja de vez em quando com essa galera que são nossos amigos, que vão treinar junto com a gente. Então... Né, você viu a gente falando agora sobre a São Silvestre. Família, né? Vira uma família. Vira família. Exatamente, É isso. Exatamente. É isso. E é isso. E E você a tem história a da comunidade, ela conexão não nasceu só quando começaram as redes sociais, porque a gente faz isso desde sempre. Lá atrás, quando a gente montava o time do Coisa da Boa da Nike, nem existia ainda muito rede social. Era muito no físico ali. Lembra que quem levasse mais amigos para o treino ia ganhar uma coisa para uma viagem para o Rio de Janeiro. Então, a gente já trabalhava a comunidade desde há muito tempo. É que aí agora virou uma coisa muito mais, né? As marcas entenderam que elas precisam ter as suas comunidades do seu lado, que são os fãs da marca, que são os defensores da marca, para se comunicar. São os compradores ali, né? O que vai realmente... E são as pessoas que impactam nas outras pessoas e que falam, não, essa marca é legal. São as pessoas que defendem a marca. Porque uma coisa é assim, vamos falar do mercado que não tem nada a ver. Vou comprar um carro. Aí você fala assim, deixa eu entrar nessa concessionária da Chery e perguntar se o Tiggo 5 é bom. Obviamente o cara vai falar que o Tiggo 5 é bom. Nunca vai falar, né? Agora, se você vai perguntar para um brother seu que tem um Tiggo 5, ele vai ser sincero com você. E é isso. Não fala, eu tenho um Tiggo 5, eu acho mó legal o Tiggo 5. É um carro chinês, mas é muito legal. Muito legal. Mas assim, o impacto que a gente consegue construir, mas que a gente consegue entender, mapear,
é meio esse, você encontrar as pessoas que viram advogados da marca. E aí você reconhece essas pessoas como pessoas que querem se relacionar bem com a marca, e como a gente tá no dia a dia das marcas, a gente fala assim, vamos trazer essa pessoa para perto, ela já defende a gente. Vamos dar mais subsídio para ela defender mais a gente. Vamos mostrar os bastidores de como funciona esse negócio. E aí a gente vai construindo a comunidade, nutrindo a comunidade. É meio isso. Cara, animal. É um trabalho bem louco. Bem louco. Não, e não para, né? Vocês Mas é muito estão legal. ali. E não pode nunca baixar a guarda. Vocês tem que se alimentar. É muito legal. E a gente lida com pessoas, lá, né? ativo. Quem são vocês? Pessoas. E tem uma coisa também interessante que tudo que a gente veio construindo, Cláudio, ao longo da vida, sempre foi uma coisa meio única da Milk. Então, quando a gente vai fechar contrato com fornecedores para a Milk, a gente meio que tem que explicar para eles como a Milk funciona, porque a Milk funciona de uma forma diferente. Hoje eu estava numa reunião falando de um parceiro nosso, fornecedor, que é quem está cuidando de gerenciamento de estoques de produtos de clientes e tal. E eu estava falando com o time, eu falando assim, não adianta a gente querer exigir que eles façam o que a gente quer, porque o que a gente quer, nenhuma outra empresa quer. O que a gente está pedindo é muito diferente de tudo. Então a gente tem que trazer esses caras para perto, explicar qual é o formato da Milk, para eles entenderem a relevância, entenderem como eles vão ganhar dinheiro. Mas é isso, no final das contas, cara, os nossos amigos são nossos clientes. A gente tem... eu acho que esse é o grande legado que a gente conseguiu construir, né? A gente... vários dos nossos clientes, isso está acontecendo agora, né? Uma ex-cliente nossa que saiu de uma marca que era nossa cliente, está trabalhando numa outra marca e chamou a gente falando assim, pô, vocês fizeram um trabalho tão legal naquela época para essa marca, eu tô com um projeto que é a cara de vocês e a gente queria que vocês construíssem pra gente. E vocês vão moldando. Graças a Deus. A gente cria relações, né? Relações, e vão mudando também, e vão mostrando pro mercado que não precisa seguir a mesma mão, né? Vocês na contramão também dá certo, né? A gente não segue nada muito certinho. Muito E acho que a gente leva isso muito a sério, porque também uma outra grande força da Milk é que, até pelo fato, né, que a gente começou a conversar sobre a história do não comissionamento, sobre a história do nosso dinheiro ser um dinheiro quase... Assim, é meio previsível. A Milk, dificilmente a gente vai ter... Sabe aquela coisa que a galera de mercado financeiro fala assim, não, consegui um baita cliente, consegui um baita acordo, ganhei dinheiro, ganhei o bônus de final de ano, ganhei 13º, 4º, 5º, fiquei rico. A gente não tem isso aí. A gente tem um dinheiro muito mais calmo. Pé no chão assim, ali. Mais pé no chão. Porque a gente sempre pensou que a gente não está construindo uma empresa para a gente ficar milionário. A gente está construindo uma empresa que vai dar dinheiro para a gente, que a gente gosta de dinheiro, gosta bastante de dinheiro, mas não é o que motiva a gente. O que motiva a gente é a gente trabalhar com o que a gente curte. Então, a gente prefere muito mais fazer uma empresa que vai durar durante muitos anos, que é isso que a gente tem feito, né? Hoje, eu estou num momento dentro da Milk muito diferente do que eu estava há 15 anos atrás. A Ju também está num momento muito diferente do que ela estava antes. E a gente vem experimentando trazer as pessoas para mais perto da gente para conseguirem tocar a empresa e essa empresa durar além da gente. Um dia a gente vai sair da Milk e a Milk a gente quer que continue, porque é um modelo legal, é um modelo que criou funciona. um legado, né? Quer criar. Não, né? e é muito legal trabalhar com uma coisa que você acredita, né? Tipo, a gente tá... Esse é o mais A gente tá importante. vendendo esporte, saúde, é isso. A gente tá se conectando com isso. Se cada dia tiver uma única pessoinha que entrar no esporte por nossa causa, a gente tá feliz. Ué, tá feliz, vocês estão conseguindo. Projetando, ano que vem, Milk 20 anos. E daqui 5 A anos? gente vai fazer a festa aqui. Milk 25 anos. Vai ser um prazer, pode vir. A gente faz uma live. Daqui 5 anos? Milk 25 anos. Em que pé que vai estar? Como vocês imaginam isso? Eu espero que a gente esteja muito parecido com o jeito que a gente está hoje, mas mais organizado. Mas eu não sei se a gente vai conseguir. Porque... A gente tenta há bastante tempo. É porque, cara, a gente fica inventando coisa nova. E quando você inventa coisa nova,
a gente não entra num mato que já foi desbravado. A gente aham. entra com um facão, Um facão no mato, e falando assim, vai, vamos lá. cara, eu não sei o que vai ter aqui, mas a gente vai ver. Então, assim, eu espero que a Milk esteja muito parecida com o que ela está hoje. A gente está feliz com o formato que a gente tem hoje. Não, e eu percebo, conversando com vocês aqui nesse tempo, pô, a felicidade, o amor que vocês têm pela empresa, o depoimento que vocês tiveram, que mostraram aqui pra gente. Pô, quero de coração agradecer aí pela presença de vocês, essa garra, desejar muita sorte, sucesso aí para o Milk. E se vocês quiserem deixar um recado final aí para um esportista, para um cliente, fica à vontade. A gente está chegando no nosso, infelizmente, meu nosso final recado aqui. para um esportista é pratique esporte e consuma os produtos dos clientes da Milk. Cupom, você pode pôr o cupom, o letreiro do cupom? Por Isso aí, favor? vamos colocar, ó. O Carlos vai mandar um cupom, a gente vai colocar aqui, ó. Mizuno, Olímpicos, Oakley, Movement, Monbora, Columbia e Victoria. Porra, São os nossos clientes. excelente. Excelentes. E Em para as breve, marcas... novidades. Ó, Em breve A gente novidades. volta aqui no próximo Breve para contar novidades. mais novidades. E para os esportistas e para as marcas, contratem a gente. Contratem a gente. E para os clientes, fiquem com a gente. Fiquem com a gente. A gente nem vai pedir muito aumento. Uma correçãozinha Correção, de um GPM, ajuste ali, de IPCA, um Isso ajuste, aí, pô, né? tem que seguir. A economia tá aí pra isso, né? E mandem produtos, porque a gente adora. A gente Mandem acredita, produtos. a gente acredita. Mandem produtos. Legal. Ju, obrigado. Eu que valeu. agradeço. Cado, valeu. Claudião, Pô, combinado. Todo experiência. dia, drink, Todo dia vem no mais meio no do treino. horário. pode Fechado. vir, vai correndo, corre aqui, toma um drink, continua correndo, vai pra casa. Que eu Você vou vai ficar ver- fit. Depois você Faz vai contar o isso. resultado. Isso, faz isso. Faz esse teste. Faz isso, é. Eu sou o cara que faça as experiências, né? Mas eu vou fazer o monitoramento antes e depois. Isso Tá aí, bom. isso aí. Tá bom. Gente, agradeço aí terem ficado com a gente até aqui. Obrigado de coração. Não esqueça de deixar seu like e seguir o nosso canal. Obrigado, Hora Bar Podcast. Até a próxima. Valeu. Obrigado, show. Muito bom. Obrigado Valeu. mesmo. Pô, eu que agradeço.